Olá pessoal, bem-vindo ao módulo Teologia e Liderança, a melhor escolha para hoje. E nós vamos falar hoje sobre gestão de equipes. Na verdade, esse é um grande desafio dos líderes e gestores. Algumas vezes nós temos uma equipe muito grande, muito boa, só que as pessoas estão nos lugares errados. Não tem como alguém bom funcionar se ela não estiver no lugar certo. Então hoje nós vamos falar sobre gestão de equipes e vamos usar como case o segredo de Napoleão. Como Napoleão organizava e dividia a sua equipe e como isso ajudou a ter êxito. Acredito que vai ser uma troca muito legal, com muitos cases e muitos insights. Vou compartilhar com vocês aqui a tela. Gestão de equipes, o segredo de Napoleão. Eu vou descer aqui, só para você pegar um pouquinho. Qual é a base? Organizando a sua equipe para ter sucesso. Eu não imagino nenhum líder, nenhuma organização, nenhum grupo, nenhum setor, nenhum departamento tendo êxito, tendo sucesso, se não tiver por trás disso não só um bom líder, mas uma boa equipe corroborando todo esse trabalho. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Gestão de equipes, organizando a sua equipe para ter sucesso. Na verdade, sucesso é o que todo mundo busca. De uma maneira ou de outra, todo o nosso trabalho, todo o nosso planejamento visa ter sucesso. E o que é ter sucesso? É ter êxito. Nossos sonhos, nossos projetos, nosso trabalho, tudo o que fazemos na vida é para ter êxito. Então esse é o desafio de hoje, organizando a sua equipe para ter sucesso. Vou compartilhar com vocês aqui como que Napoleão dividia a sua equipe. Ele dividia em 4 grupos específicos. Os inteligentes com iniciativa, os inteligentes sem iniciativa, os ignorantes sem iniciativa e os ignorantes com iniciativa. Então observe que num grande exército ele conseguia dividir esse grande exército ou essa equipe em 4 grupos específicos. E é mais ou menos o que nós queremos compartilhar com vocês. O primeiro grupo são os inteligentes com iniciativa. E eu coloquei aqui, aos inteligentes com iniciativa, Napoleão dava funções de comandantes gerais e estrategistas. Esse era o primeiro escalão, era a base do exército e do resultado dele. Então, inteligentes com iniciativa era a galera que fazia parte do primeiro pelotão. Comandantes gerais e estrategistas. Eram essas pessoas que ditavam o ritmo. O que fazer quando você tem esse tipo de gente, esse tipo de pessoa na sua equipe? Vamos lá. Eu selecionei alguns pontos aqui que eu separei. Aos inteligentes com iniciativa. O que essas pessoas fazem? E aí eu vou compartilhar aqui com vocês. Elas somam nas empresas ou nas organizações, elas lideram pessoas, elas desenvolvem as estratégias, organizam os processos, são planejadores, inspiram o grupo, resolvem problemas e elas ditam o ritmo, ou seja, elas fazem a coisa acontecer. Coloquei uma frase aí do Steve Jobs: as pessoas não sabem o que querem até você mostrar a elas. Então, os inteligentes com iniciativa eram a galera que fazia parte do primeiro time. Eles ditavam o ritmo, eles implementavam as ideias, eles aconselhavam, eles ajudavam a gerir o resto da equipe. O que acontece com muita gente? Às vezes a nossa equipe tem um potencial imenso de gente para trabalhar, de gente para produzir, de gente para implementar o nosso trabalho. Só que elas estão nos lugares errados. Se você pega um comandante e bota ele na linha de frente, provavelmente ele não vai render a mesma coisa, porque ele precisa estar num lugar estratégico. Ele precisa estar num lugar onde ele vai gerir a equipe, influenciar, organizar. E era mais ou menos o que Napoleão fazia. Pense se na sua empresa, no seu grupo, na sua equipe, não tem alguém muito bom que esteja no lugar errado. Porque algumas vezes nós cobramos que as pessoas funcionem quando nós não damos para ela condições de trabalho. Então, o primeiro grupo são os inteligentes com iniciativa. E quem são essas pessoas? São a base de qualquer equipe e de qualquer organização. O segundo grupo são os inteligentes sem iniciativa. Aos inteligentes sem iniciativa ficavam como oficiais que recebiam ordens superiores e as cumpriam com diligência. Então, observem que o primeiro grupo
Os inteligentes com iniciativa comandavam toda a operação dele. Os inteligentes sem iniciativa recebiam uma função de menos expressão, mas também faziam a coisa acontecer, porque eles eram executores. Não davam as ordens, mas executavam. E eu fiz algumas anotações aqui, porque essas pessoas estão em todo lugar. Os inteligentes sem iniciativa. Essas pessoas ajudam nas empresas, elas supervisionam outras, elas executam as estratégias, reproduzem os processos, mantêm o grupo. Elas são executoras. Colocam os problemas em pauta e dançam conforme o ritmo. Peguei uma frase aí de Eric Xavier que diz: só superamos nossos limites quando aceitamos desafios que parecem maiores que nossas capacidades. Então observem, inteligentes com iniciativa eram generais e comandantes. Inteligentes sem iniciativa eram os oficiais, eram os executores. Talvez você tenha na sua equipe gente muito boa para executar, gente muito boa para obedecer. E qual é o problema de muitos de nós? Que algumas vezes a gente tem gente boa de execução e a gente quer colocá-lo na linha de frente. Não vai funcionar. Eu preciso identificar na minha equipe quem é bom executando e quem é bom compartilhando ideias ou estratégias. Vamos para o terceiro grupo. O terceiro grupo são os ignorantes sem iniciativa. Os ignorantes sem iniciativa eram colocados à frente da batalha, como dizemos, bucha de canhão. E aí eu fiz algumas anotações. Por quê? Porque essa galera é importante, embora eles não ditem o ritmo, embora não sejam executores, mas eles fazem parte da engrenagem. E eu fiz algumas anotações. Por exemplo, essas pessoas, os ignorantes sem iniciativa, elas estão nas empresas, compõem apenas a equipe, fazem número, não conhecem as estratégias, tentam executar os processos e cumprem ordens. Só trazem os problemas, são conformados, não conhecem o ritmo. Por isso, elas não crescem. Algumas vezes a gente ouve as pessoas dizendo: mas eu não tenho oportunidade, mas eu não cresço. Quem você é nessa engrenagem? Você é um inteligente com iniciativa? Você é um inteligente sem iniciativa? Ou você é um ignorante sem iniciativa? Porque às vezes nós queremos um lugar de destaque, nós queremos um lugar de visibilidade, quando a gente não coopera para isso. Será que na sua equipe não tem alguém que deveria estar em outro lugar? E eu coloquei uma figura aí, coloquei uma frase de Fábio Meirelles que diz: muita gente fala que está na zona de conforto quando, na verdade, está conformado com o desconforto. Coloquei a figura do Peter Pan, porque o Peter Pan representa bem esse grupo de pessoas. Ele vive na terra do nunca e lá ele é criança para sempre. Tem muita gente na nossa equipe que quer ser criança para sempre. Não quer crescer. Porque quando você cresce, você tem que assumir responsabilidades. Quando você cresce, você tem que assumir uma outra postura. Quando você cresce, você tem que se posicionar. E algumas vezes, essa síndrome de Peter Pan é comum nas organizações e nas equipes. Gente que não quer crescer. Vê o outro despontar, vê o outro avançar e ela fica assim: eu estou aqui há mais tempo, eu não tenho oportunidade, comigo ninguém me dá uma chance, comigo ninguém fala desse jeito. Será que você não tem na sua equipe alguém como o Peter Pan, que não quer crescer? Alguém que vai ser criança para sempre? Quando eu falo de criança, eu estou falando de maturidade, porque eu não posso querer grandes responsabilidades se eu não amadurecer na mesma proporção. E aí vamos para o quarto e último grupo, o mais perigoso, que são os ignorantes com iniciativa. Os ignorantes com iniciativa destroem as empresas, dividem e confundem a equipe, não cumprem as estratégias, não executam os processos, ignoram as ordens, são sempre os problemas, sabotam as empresas. Essas pessoas precisam sair imediatamente. O ignorante com iniciativa não aceita feedback. Você deve ter gente assim na sua equipe. Não ouve e acaba com todo o nosso trabalho. Toda a estratégia e processo que nós temos na empresa ou na equipe foi pensado,
foi ajustado, foi adequado. E o ignorante com iniciativa, ele não respeita nada disso. Ah, eu pensei em fazer assim, ponto. Ah, eu vou fazer do meu jeito, ponto. E, lamentavelmente, as empresas estão perdendo muito dinheiro porque tem esse tipo de pessoa na equipe. Essas pessoas precisam sair imediatamente. E aí, compartilhando aqui mais um ponto, o ignorante com iniciativa faz o que não deve, fala o que não deve e até ouve o que não deve. O ignorante com iniciativa nos faz perder bons clientes, bons fornecedores. São os ignorantes com iniciativa que fazem produtos sem qualidade, porque resolvem alterar processos pré-definidos. O ignorante com iniciativa é, portanto, um grande risco. Não precisamos deles. Nem Napoleão os queria. Então, dos 4 grupos que ele dividiu a sua equipe, ele pega os inteligentes com iniciativa e põe no alto comando, pega os inteligentes sem iniciativa e fazia deles oficiais, os ignorantes sem iniciativa compunham a equipe e os ignorantes com iniciativa precisavam sair imediatamente. Quase tudo que dá errado é por causa do ignorante com iniciativa. Porque ele é atrevido, ele é ousado além da conta. Ele não pede opinião, ele não pede orientação, ele não ouve feedback, ele não quer aprender, ele não quer corrigir. Dá na telha e diz, eu vou fazer assim porque eu acho melhor. É como um bolo que quando você pega para preparar e está lá a receita. Ponha meia colher de margarina. O ignorante com iniciativa e fala, vou colocar uma colher inteira. Pelo menos o bolo vai ficar mais fofinho. Então eles alteram processos pré-definidos por conta própria. Tem dificuldade para ouvir, dificuldade para aceitar feedback, dificuldade para ajustar. E quando nós percebemos, eles já fizeram um estrago na equipe, na empresa e nos fez perder muito dinheiro. E aí, para a gente concluir essa parte, eu coloquei aqui os 3 P's na gestão de equipes. Você já deve ter ouvido falar sobre os 3 P's, 4, 5, mas eu quero falar sobre esses 3 P's na gestão de equipe. Eu coloquei aqui. Primeiro P é P de pessoas. O segredo de Napoleão é simples. Não dá para vencer sem pessoas. Elas só precisam estar nos lugares certos e tudo fará sentido. Algumas vezes nós queremos avançar, queremos ter resultado, queremos que as coisas aconteçam, mas as pessoas estão nos lugares errados. Se nós estamos falando de gestão de equipe, primeiro P é de pessoas. Dê um pouco mais de atenção para a sua equipe, ouça a sua equipe, procure entender o coração dessas pessoas, porque algumas vezes nós queremos que as pessoas rendam, que elas se reinventem, que elas façam um trabalho excepcional, quando nós não as conhecemos e nem damos a elas a oportunidade de expor as suas ideias, seus pensamentos. Então, primeiro P é P de pessoas. O segundo é P de produtos. O nosso segmento pode ser produtos ou serviços, mas o que não pode faltar é o desejo de fazer bem feito. Qualquer pessoa pode fazer alguma coisa, mas fazer bem feito é para poucos. Então, primeiro, P de pessoas. Segundo, P de produtos. Agora, pense bem. Eu não sei qual é o seu segmento, se você vende produtos ou vende serviços, mas a grande verdade é que o nosso produto ou o nosso serviço precisa ser bem feito. Precisamos melhorar a cada oportunidade, precisamos manter um nível de qualidade e a equipe precisa ir nesse mesmo ritmo. Melhorar cada vez que tiver uma oportunidade. Quando eu falo de produtos e serviços e essa necessidade de nós melhorarmos até atingirmos a excelência em performance, eu lembro da águia. Porque quando a águia dá o primeiro voo, ela já tem ali uma reflexão. No segundo voo, ela faz melhor que o primeiro. O terceiro é melhor que o segundo. O quarto é melhor que o terceiro. E assim sucessivamente. Então, para cada voo, ela melhora alguma coisa. Que seja assim conosco. Eu não posso querer resultado, não posso querer que as coisas funcionem se eu não estiver disposto a melhorar os meus produtos e serviços. Terceiro e último P é o P de processos. E eu coloquei aqui. Processos existem para serem acompanhados, gerenciados e, acima de tudo, para tornar nossa vida mais dinâmica e produtiva. Não podemos aceitar
que alguns colaboradores não respeitem e não coloquem em prática o que a empresa desenvolve e acredita. Lembra que eu falei que às vezes gastamos muito dinheiro desenvolvendo projetos, produtos, serviços, e aí alguém vai lá por sua conta e altera os processos ou os produtos. Então, o terceiro P é um P de processos. Ensine os processos à sua equipe. Tenha esse tempo de sentar, corrigir, ajustar. Ensine o caminho. Porque hoje nós temos uma galera cobrando o resultado da equipe quando não ensinou o processo, quando não ensinou como deveria ser feito. E aí é uma covardia eu querer que você funcione, eu querer que você dê um resultado bom quando eu não te ensinei o processo. Seja qual for o seu segmento de produtos ou serviços, haverá um processo que a equipe vai precisar obedecer, que a equipe vai precisar cumprir. Tenha atenção, seja na parte de visão da empresa, de valores, de missão, seja o código de ética, o código de conduta. Tenha essa preocupação em treinar a sua equipe no que é importante para a empresa, no que não pode ser feito de qualquer maneira. Esse é o terceiro e último P, que é o P de processo. Que os processos da empresa, da equipe, da organização sejam obedecidos, porque se forem, no final, o resultado vai ser bem melhor. Algumas vezes nós queremos que as coisas funcionem quando nós não damos atenção, não damos treinamento, não fazemos acompanhamento e muito menos damos feedback. Então, os 3 P's da gestão de equipes é: primeiro, pessoas. Valorize pessoas. Tudo que existe são para as pessoas. Segundo, produtos. Seja qual for o seu segmento, produtos ou serviços, faça bem feito. Terceiro e último P, P de processos. Ensine os processos, gaste tempo com os processos. Porque quando a equipe entender os processos, você vai poder fazer outra coisa. Você vai poder investir tempo em um outro projeto, em uma equipe nova, em mais treinamentos e assim sucessivamente. Ok? E aí, nós concluímos por aqui. Obrigado pelo tempo de vocês. Essa aula de hoje foi sobre gestão de equipes. E você está no módulo Teologia e Liderança, a melhor escolha para hoje. Obrigado pelo tempo e vem mais coisa boa por aí.